Olá, meus amigos e queridos estudantes de teologia. Nós estamos aqui com mais uma aula para o enriquecimento teológico, espiritual e ministerial para vocês. E é um prazer estar com vocês mais uma vez para falar das grandezas da Palavra de Deus. Eu sou o professor André Soares, professor aqui pelo Instituto e Faculdade Eduque, a FAEduque, a faculdade e instituto que tem interesse na sua formação. Nós estamos com mais esta aula, um tema de suma importância para o nosso conhecimento, pois ele nos ensinará, nos fará saber como desenvolveu a história da igreja. Então hoje nós frequentamos um templo, frequentamos uma igreja, como costumamos dizer, mas muitas vezes não conhecemos a história por trás dela. Não sabemos, não temos às vezes noções de como tudo aconteceu. E com essa aula queremos esclarecer alguns pontos históricos para você ter esta base de conhecimento no seu currículo. Então vamos para mais uma aula que nos ensinará sobre a história da igreja. Nessa introdução, é bom lembrarmos que a palavra igreja ela vem do grego eclesia. Então, é o estudo da eclesiologia. A história da igreja se enquadra dentro do estudo de eclesiologia. E eclesia quer dizer chamados para fora. Então, esse termo era um termo comum no período grego. Esse termo se usava para um grupo que era um grupo seleto, um grupo, vamos colocar nesses termos, especial, que eram mentes pensantes, que se reuniam para pensar, discursar, falar sobre religião, sobre política, no período grego. E é um termo que o próprio Cristo usou para se referir aos seus discípulos, para nos ensinar que a partir daquele momento ele estaria estabelecendo uma eclesia, um grupo chamados para fora. Chamados para fora do sistema do mundo. Porque ele disse, eu não sou do mundo, vocês também não são do mundo. Nós passamos por esta vida, somos peregrinos e temos uma missão de cumprir as ordens de Deus, cumprir a vontade do Senhor. E sobre essa igreja, ele mesmo disse que as portas do Hades não prevaleceriam sobre ela. Jesus disse, esta é a minha eclesia, é a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Então a igreja, ela foi estabelecida por Cristo na terra, é a instituição que é a representante do Senhor aqui na terra. Mas a igreja ela já estava no projeto de Deus muito tempo antes da fundação do mundo. Em Efésios 1, 3, 4 e 5, você vai encontrar dizendo que nós fomos escolhidos, eleitos nele, antes da fundação do mundo. Então a igreja era um projeto de Deus que ele estabeleceu antes da fundação do mundo e, através da encarnação, morte e ressurreição de Cristo, foi estabelecida na terra. E teve o seu desenvolvimento histórico, teve o seu desenvolvimento na história, teve grande importância na história da humanidade, na história relacionando-se a áreas de conhecimento, áreas de desenvolvimento científico, porque as universidades foram fundadas pela igreja e tantos outros segmentos que a igreja ela tem uma grande importância, porque ela consegue atingir aí o corpo, alma e espírito do ser humano,
o ser humano por completo. E vamos entender então um pouquinho sobre esta história da igreja. Então nós vamos começar aqui comentando sobre alguns períodos da história eclesiástica. Vamos lá? Acompanhe comigo. Então nós temos aqui o primeiro período, os períodos, no slide, os períodos gerais. Então nós temos aqui, dentro dos períodos gerais, é o início da igreja. E nós observamos, você vai encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que este livro vai relatar exatamente a história da igreja. Então nós temos o evangelista Lucas escrevendo um evangelho que trata do ministério de Cristo, desde o seu nascimento, morte, ressurreição. E nós temos um outro livro que se chama Atos dos Apóstolos, ou poderíamos dizer também, como alguns chamam, Atos do Espírito Santo, ou por que não colocar também nesses termos, Atos da Igreja, porque ali nós vamos ver as atitudes que a igreja tomou referente ao seu início, ao seu princípio. E o livro de Atos, ele abarca aí um período de 30 anos de história, desde a assunção de Cristo até aproximadamente o ano 63, 64, próximo à morte do apóstolo Paulo. E é importante nós lembrarmos que a igreja ela estava sob a direção, inicialmente, de Pedro, João, você vai observar no capítulo 3 de Atos, depois Tiago, ele também fica responsável, sucedendo Pedro e João, e o apóstolo Paulo também, você vai encontrar a partir do capítulo 13, ali 9, com fala da sua conversão, capítulo 13 começa a falar mais propriamente dito do seu ministério. No capítulo 1, capítulo 12, nós vamos ver a figura de Pedro sendo um dos principais, no 13 em diante, até o 28, a figura de Paulo como sendo um dos principais líderes da igreja. Este período, também conhecido como Era Apostólica, que vai do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo, ano aproximadamente ali que o apóstolo João morreu, né? Então o último apóstolo a ficar vivo, né? O apóstolo que mais viveu é o apóstolo João. Vale lembrar também que era o apóstolo mais jovem de Jesus Cristo. Ainda dentro dessa era apostólica, dentro desse período que nós chamamos de era apostólica, os crentes também ficaram conhecidos, né, com alguns nomes. Por exemplo, a igreja ficou conhecida com alguns nomes. Você vai encontrar ali no livro de Atos o nome, eles sendo chamados do caminho, a seita dos do caminho, né, dos nazarenos, dos cristãos. Então, seita nesse período do século I não é um termo pejorativo. Hoje, quando estudamos seitas, por exemplo, já tem uma conotação de um segmento religioso que ensina heresias, ensinamentos não ortodoxos. Porém, dentro do período do século I, seita era uma facção, uma divisão, um grupo, e eles eram conhecidos, cristãos eram conhecidos como uma seita judaica, ou seja, os judeus tinham muitos segmentos e eles eram conhecidos como apenas um grupo de judeus que pregavam sobre o Cristo, pregavam sobre o Messias. Cristãos, tem até esse termo também, né? Significa pequenos cristos ou semelhante a Cristo. Então, este grupo que pregava sobre a fé, anunciava a morte, a ressurreição de Cristo, passou a ser visto em alguns momentos como um grupo que era conhecido como uma superstição cristã. Até o século II, próximo período que nós vamos comentar mais à frente, a busca pelo conhecimento e para estruturar as doutrinas se deu exatamente para que a fé cristã não ficasse sendo conhecida como uma religião folclórica,
Sabemos que no mundo greco-romano existiam diversas religiões, diversos cultos, diversas lendas, diversos mitos, e os cristãos não queriam ser conhecidos como mais uma religião que tinha mitologias envolvidas na sua base, né? Então, o que aconteceu? Os pais da igreja procuraram formular, argumentar racionalmente e estruturar, a partir das escrituras, a fé cristã, as doutrinas cristãs. Isso fez com que a igreja tomasse um lugar de destaque no Império Romano. E esse destaque, ele vai vir também com perseguições, que nós vamos comentar, que muitos imperadores perseguiram os cristãos, perseguiram a igreja. Mas como a igreja é uma instituição que não foi fundada pelo homem, mas sim por Deus, através do seu Filho, através do seu beneplácito, da sua vontade, ela é uma instituição que é preservada, cuidada e guardada pelo Cristo. O versículo que eu citei aqui para vocês: esta é a minha igreja e a porta do Hades não prevalecerá contra ela. Em algumas traduções, as portas do inferno. Diz isso, né? Diz dessa forma: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chegando esse momento que a igreja tem um destaque, né? Voltando aqui no slide, chegando esse momento que a igreja ela toma esse destaque, ela vai ser vista como uma ameaça pelo Império Romano, porque o número de crentes, de cristãos, a cada dia se acrescentava, e ela começa a tomar uma proporção maior, e muitos imperadores sentiram-se ameaçados, principalmente aqueles imperadores que gostavam de ser cultuados como Deus, como divindade, e os cristãos não o reverenciavam. Então surge aí, a partir de Nero, anos 60, 64, 65, vai começar muitas perseguições. Essas perseguições perdurarão, de hora mais intensa, hora mais branda, mas perdurarão até o ano 313, quando Constantino assumirá o Império Romano. Ele será favorável aos cristãos e estabelecerá a religião cristã como universal, como a única religião do Império Romano que deveria ser seguida, certo? Passando isso, nós vamos ter, com o decorrer da história, isso aqui é períodos gerais, para nós ter uma noção uma noção maior, né, mais ampla, sobre a história da igreja. Depois a gente vai detalhar cada uma delas. Então, com a queda do Império Romano, sucederá um período de 1000 anos, chamada de Idade Média, onde a igreja também terá momentos difíceis, né, a seguir, e com esses períodos de dificuldade, ela vai se estabelecer, vai ter momentos com mais vigor e outros momentos com um pouco menos, né? Vai se formar muitos dogmas, né? Muitos desses dogmas que não estão, né, dentro das escrituras, e sim são tradições que foram sendo criadas. E para a igreja, quando eu falo igreja aqui, quando eu estou usando esse termo, estou falando a igreja que foi estabelecida por Cristo, que é as pessoas se reunindo, né? Que o contexto do primeiro século, quando se falava igreja, falava das pessoas reunidas e não templo. Esse termo de igreja para templo aparecerá a partir do século II, quando se formalizará muitos bispos, né? Começará muitos debates teológicos, então passarão a usar o termo igreja como o prédio, o templo. Mas até então era apenas o ajuntamento dos irmãos e cada um sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Na Europa vai haver um momento de caos, né? Foram se organizando alguns reinos. O bispo de Roma esforçava-se não só para dominar a igreja, mas também o mundo. Esse período é um período papal, onde o imperador estava sob a tutela do Papa, né? Porque quem comandava era a igreja. Então, o imperador, ele tinha o poder político, porém, quem vai pesar muito a autoridade será o Papa, ele será aquele que comandará. Então, até chegar um período da história que isso vai ser rompido. Aí encontramos também o Sacro Império Romano e seus inimigos. Observamos também a movimentação das cruzadas com esforço para conquistar a Terra Santa, né? Esse período aqui, nós vamos ver se você pegar pela história, nós vamos ver um crescimento histórico do cristianismo. Porém, esse crescimento histórico não era por conta das conversões, e sim por conta territorial. Então, se avança, né, territorialmente e estabelece a religião que está governando, vamos colocar nesses termos, o mundo. Então há essa investida, né, para tomar a Jerusalém, né, que estava sendo alvo de grupos árabes, né, dos islãs, muçulmanos, e vai haver ali uma guerra, uma batalha para poder controlar, né? Porque a região de Jerusalém é uma das principais regiões de vias de comércio daquela época. A Europa, ela despertava com a promessa de uma próxima reforma. Na nova era, assim como a história antiga, se finda com a queda de Roma. A história medieval findará com a queda de Constantinopla. Então, quando Roma cai, vai findar aquele período histórico chamado como história antiga, né, como período antigo, e a medieval findará com a queda de Constantinopla. No século XVI, chegamos ao século XVI, período da Reforma protestante, conhecida assim, que se deu por conta de muitos precursores e muitos reformadores da fé. Então, nós vamos estudar daqui a pouco, mais a fundo, quem são esses reformadores, quem são esses precursores da reforma. O período 16 vai trazer ali uma luz, questão econômica, questão política, questão religiosa, principalmente, porque Lutero foi muito ajudado por alguns líderes que não estavam mais de acordo com aquilo que o Papa, aquilo que o Vaticano determinava. Então vai haver o período de reforma protestante, que daqui a pouco a gente vai estudar. Encontramos também a atividade da Igreja Católica para barrar a reforma que estava avançando. Então eles vão criar a Contra-Reforma, para poder fazer com que a fé católica ela não fosse dizimada, né, não desaparecesse, vamos colocar assim, né, por conta do grande crescimento da liberdade, né, que a reforma protestante deu. A grande mudança que gradualmente transformou o cristianismo no século XVIII, no século XIX e século XX, em uma poderosa organização não só para a glória de Deus, mas também para servir aos homens por meio de reformas, de elevação social, enfim, de uma série de esforços ativos para melhorar a condição da humanidade. Nesse período do século XVIII, XIX, né, que é o período que vai ser atingido pela reforma, haverá muitos avivamentos, vamos colocar esse termo, em diversas partes do mundo, por conta da reforma. E surgirá as missões modernas, um período onde a igreja se preocupará com missões, com cumprir o id de Jesus, id, pregai a toda a criatura. Então, começará um período de reformas, um período de missões, onde muitos países serão atingidos por essas missões, e haverá uma grande mudança, porque a preocupação não era só, como até então, territorial. A preocupação era
melhorar a condição do ser humano. Era pregar o evangelho, mas não somente ter palavras bonitas, né? Que é aquele termo que Tiago usa. É uma fé junto com obras, né? E não uma fé vazia apenas de sermão, mas preocupando-se com melhorar a condição do ser humano. Então, por conta disso, as missões crescem. E hoje, se nós estamos aqui, se nós estamos falando sobre a história da igreja, é por causa desses períodos que nós comentamos, que a igreja teve assim, vamos colocar esses termos, a história da igreja, né? Não a igreja de Cristo, que é a igreja organismo, mas a igreja organização. Ela teve assim avanços, né, e quedas, teve altos e baixos, mas isso tudo fez com que isso tudo dentro do projeto de Deus, Deus estava preservando o seu povo para que chegasse o evangelho até os nossos dias. E a nossa missão é dar essa continuidade, pregando o evangelho, sendo igreja, vivendo como igreja, e a história, ela daqui a alguns anos, ela será contada por algum historiador. Então, vamos dar sequência nessa história, né? Daqui a alguns anos, o que nós estamos comentando aqui do passado, alguém comentará sobre nós, de como era a igreja no século XXI, na era da pós-modernidade, como que a igreja se portava, como que a igreja avançava, como que a igreja crescia. Então a história, ela não para. Vamos agora, que nós já demos uma base, já tivemos uma visão panorâmica dos diversos períodos da história da igreja, nesses 2000 anos, que nós temos registro desta história. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais o conhecimento dentro de cada período que nós temos relatado na história. Então nós temos o primeiro período aqui, que é o período pentecostal. É o período que está registrado em Atos dos Apóstolos, do ano 30 até o ano 64, e nas epístolas nós vamos encontrar também algumas escritas posteriores. Então nós temos ali do ano 64 a aproximadamente o ano 95, quando se escreve a última carta para a igreja, né? O último evangelho, o livro da revelação, que são os escritos joaninos, a teologia joanina, os livros do evangelista João. Então nós temos aqui nesse primeiro período Cristo iluminando através do Espírito Santo, né? Temos Deus enviando o seu Filho, e o seu Filho dizendo que não deixaria eles órfãos, mas enviaria outro Consolador para estar com eles. E o Espírito Santo passará a dirigir a igreja. Nós vamos ver um episódio em Atos dos Apóstolos que Ananias e Safira quiseram mentir a Pedro, mas eles mal sabiam que eles não estavam mentindo a Pedro, mas sim ao Espírito Santo, estavam mentindo a Deus. Então, nós vemos o Espírito Santo dirigindo os atos dos nossos apóstolos, nossos irmãos. Então nós temos aqui, Cristo iluminando a mente dos discípulos, posteriormente o Espírito Santo, dando-lhes um novo conceito sobre o reino de Deus. Lá em Lucas 24, 44, mais ou menos, a partir daí, você vai ver que Cristo abriu-lhes a mente para entender tudo quanto estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, ou nos escritos. Ou seja, tudo quanto está escrito no que chamamos de Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, Cristo fez com que os discípulos passassem a compreender tudo quanto falava acerca dele nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, tanto na Torá, que é o Pentateuco, 5 primeiros livros, quanto nos profetas, que entram aí na nossa divisão alguns profetas e literários e outros não literários, e os
escritos, que seriam alguns outros livros, né, como Ruth, como Salmos, entre outros. Né? Essa é a divisão da Bíblia hebraica. A nossa divisão é Pentateuco, 5 primeiros livros, livros históricos, 12 sequentes, poéticos, profetas maiores e menores. Então, tudo que está registrado nesses 39 livros, Cristo fez com que eles, já conhecedores dessa palavra, pois são judeus, e aprenderam desde a infância, desde a meninice, as sagradas letras, então Cristo fez com que eles entendessem tudo quanto estava se referindo a ele. Por isso que nós vamos ver Pedro pregando o discurso e mostrando nas Escrituras Cristo, mostrando que as Escrituras falam de Cristo. Compreenderam também que esse reino não é um império político, mas um reino espiritual, na pessoa de Jesus ressuscitado, que governava de modo invisível a todos. Então, o reino de Deus, ele não é visível. Hoje nós temos a instituição que ela quer imperar, ela quer crescer em número, em quantidade, em templos, mas o reino de Deus ele é diferente da instituição. Por isso que nós temos os seguintes termos: igreja como organização e igreja organismo. Igreja e organização são as denominações, as comunidades. Igreja como organismo é eu, você, somos nós. Então, o reino de Cristo, o reino de Deus, ele não é visível, ele é invisível. Ele não é político, ele é espiritual. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Ele não é comida, ele não é riqueza, ele não é dinheiro, ele é espiritual. E nós temos que pregar sobre esse reino e viver este reino. Compreenderam, eles também entenderam que a manifestação revigorou a todos, repartindo a eles o fervor do Espírito e o poder de expressão que fazia de cada testemunho um motivo de convicção naqueles que ouviam. Que está registrado a partir de Atos 2, né? A descida do Espírito Santo deu eficácia no testemunho, deu eficácia e convicção, intrepidez, autoridade para eles testemunharem de Cristo crucificado e ressuscitado e realizarem milagres em nome de Jesus. Então, nós vamos ver que cada conversão, cada um que se convertia, recebia essa convicção e logo se transformava em um testemunho vivo do poder da palavra, do poder desse reino que transforma, que muda o ser humano. Então é muito interessante você, a partir de agora, que está tendo esta aula, acompanhar também o livro de Atos dos Apóstolos e, se você já leu, faça a releitura dele e analise desse prisma histórico, e você vai com certeza ser enriquecido com o início da história da igreja. Ainda nesse período nós temos o princípio teológico, nós temos uma base doutrinária, nós temos eles pregando e começamos a entender qual que era o conceito da igreja primitiva, o que eles tinham em mente e o que eles pregavam. Vamos ver? Então, o primeiro ponto, maior ponto doutrinário deles é a messianidade de Jesus. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Christos, né? Hebraico, Mashiach, e no grego, Christos. Ambos os termos significam o ungido, ou seja, Jesus era aquele ungido do qual o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, mencionava que o seu ungido viria para cumprir a sua vontade, para cumprir a vontade de Deus. Então, a base doutrinária que eles estruturavam suas mensagens é que Jesus era o Messias prometido. O segundo ponto, que era de suma importância, é a ressurreição. Disse um teólogo que a crucificação
é como se fosse um caminhão que estava cheio dos problemas da humanidade, estava carregado com todos os problemas da humanidade. Isso é a crucificação. E o que seria a ressurreição? É a garantia que esse caminhão ele iria embora e nunca mais retornaria. Então, nós falamos do Cristo crucificado, mas jamais podemos deixá-lo crucificado até hoje. Porque a cruz, ela é um momento na nossa vida, ela é um tempo. A cruz é um período. Então Jesus não está crucificado até os dias de hoje, 2000 anos. Jesus ele está ressuscitado e glorificado à destra do Pai. É o que as Escrituras nos afirmam. E é isso que eles estabeleciam, porque se Cristo só morresse e não ressuscitasse, ele seria um mártir. Ele seria alguém que estava defendendo a causa de Deus, porque o que ele ensina é amor. Ele ensina a viver a palavra, ele ensina a viver a Torá, ele ensina a viver a lei. Ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Então, se Jesus morre e não ressuscita, ele seria apenas um mártir, alguém que está defendendo uma causa, que morre por ela. Mas Jesus, ele ressuscitou. E Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 15, que se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé, em vão seria a nossa pregação, e em vão seria o nosso testemunho. Mas como ele ressuscitou, como ele ressurgiu, aqueles que creem nele, também ainda que esteja morto, reviverá, viverá. Foi o que Jesus afirmou, está registrado por João. Então, a ressurreição é um ponto de extrema importância. E o terceiro ponto é a vinda de Jesus. Jesus mesmo afirmou, quando eu for, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então essa era a base doutrinária dos apóstolos. Confirmar que Jesus é o Rei, o Messias prometido, é mostrar que a ressurreição foi algo visível, foi algo na carne, né? Jesus ressuscitou em carne. Os discípulos tocaram em Jesus, Tomé tocou nas suas chagas, e afirmar que breve ele voltará, que a vinda dele é algo literal, não é algo utópico, é algo real. Vamos conhecer alguns mártires do cristianismo neste momento. Vamos ver alguns deles apenas, porque são inúmeros. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre algumas literaturas que você pode adquirir para enriquecer o seu conhecimento. Então nós temos aqui Paulo perseguidor. Já ali em Atos mesmo, capítulo 7, capítulo 8, 9, né, nós vamos ver este personagem chamado, conhecido até então como Saulo, porque ele está em Jerusalém e dentro da comunidade judaica ele é conhecido como Shaul, ou seja, Saulo. E na comunidade romana, como ele era um cidadão romano, ele é conhecido como Paulo. Esse personagem aparecerá depois de uma pregação de Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer pelo Evangelho. Ele pregava e a sua pregação era tão viva, tão eficaz, tão contundente, que aquelas pessoas religiosas da época, eles se sentiram ameaçados, né? Porque eles não tinham aquilo que aquele moço tinha, que era autoridade. A mesma autoridade que estava em Jesus, né? Que Jesus outorgou. Porque falaram sobre Jesus, ele ensina como quem tem autoridade. Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade. Então, ele pregava com autoridade, e essa pregação incomodou muitos ouvintes, a ponto de eles se tornarem primitivos, né? Aí apedrejarem até a morte. Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. E com aquilo ele ficou muito enfurecido, ele ficou muito bravo e chegou diante do Sinédrio, que era onde
legislavam, saía todas as leis para Israel, para o povo de Deus, onde estavam os grupos religiosos, saduceus e fariseus, que julgavam os casos do povo judeu. Ele pediu cartas para acabar com este movimento. Queria ir até Damasco para que não se espalhasse pela terra este movimento. Mas a caminho de Damasco, Paulo terá a revelação de Jesus Cristo. E depois de perseguidor, ele se tornará um exímio missionário. Então Paulo foi fariseu, ele mesmo comenta fariseu hebreu de hebreus, ou seja, ele era uma pessoa que aprendeu as leis judaicas, foi extremamente zeloso, uma pessoa que excedeu em conhecimento aqueles da sua idade. Então, uma pessoa extremamente conhecedora de todas as leis judaicas, uma pessoa com muito entendimento, que participava do Sinédrio ainda, mesmo com pouca idade, também participava do Sinédrio. Então você observa que Paulo teve uma educação muito boa, aprendeu em Tarso até uma certa idade e posteriormente foi para Jerusalém para aprender com o melhor rabino da época, que era Gamaliel. E, como os termos bíblicos usam, aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o contexto da época. Os discípulos assentavam-se ao redor dos seus mestres, né? E quanto mais próximo ele ficava, mais ele absorvia conhecimento. Então, aos pés de Gamaliel, é que ele era uma pessoa que estava a todo momento com desejo de aprender e crescer cada vez mais dentro do seu conhecimento judaico, da sua fé. Ele iniciou, como comentamos aqui, perseguindo o cristianismo. Depois, quando ele vai para Damasco, ele recebe essa revelação e se tornará Paulo missionário. Ele passará 3 anos na Arábia para buscar a Deus, quem sabe pregar ali também nas aldeias. A Arábia é um lugar muito significativo, porque foi lá que houve a revelação das 10 palavras, ou dos 10 testamentos, ou da lei na totalidade. Foi aos pés de um monte na Arábia, que é o Monte Sinai. E o Monte Sinai, ele fica na Arábia, ele não fica no Egito, né? Hoje o ponto turístico que colocaram para o pessoal que visita, os peregrinos que visitam aquelas terras, é um local no Egito, é um local onde foi determinado para a visita, mas não foi o local da revelação. Se você aprofundar os teus conhecimentos, você vai ver que o local onde Deus se revelou a Moisés e ao seu povo foi na Arábia, em Midian, próximo a Midian, porque Moisés ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele não, se você pegar o mapa, era impossível ele sair de uma caminhada com ovelhas por desertos e chegar até o Egito, né? Chegar até o outro lado, onde geralmente colocam em alguns mapas o Sinai. Então nós temos que reestruturar nossa geografia, também nossa geografia bíblica. Então você vai ver que o Sinai fica próximo a Midian, está próxima à Arábia. E isso fica mais evidente por um personagem muito conhecedor, que se chama Paulo. Em Gálatas, capítulo 4, você vai ler, dizendo, ele faz uma tipologia, dizendo que Sara é Jerusalém e Agar é Sinai. E que o Sinai é o monte da Arábia. E se você pegar o texto bíblico, você vai analisar que o monte fumegou. E se você tiver essa oportunidade de ir na Arábia, você vai ver que existe um monte lá com essas evidências. Existem diversas evidências que os israelitas passaram por lá. Certo? Então, provavelmente,
a Arábia tenha esse significado para Paulo. Ali o povo judeu recebeu os mandamentos. Ali ele certamente buscava revelações de Cristo e ele vai ensinar essas revelações. Ele escreve aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. O evangelho que eu recebi não recebi de homem algum, mas recebi de Cristo. Então ele vai escrever isso em Gálatas. E posteriormente, alguns dizem 8 anos, outros 11 anos, ele vai para Tarso, onde é a sua cidade. Então ele fica de 11 a 14 anos sem ter expressividade, né, no cenário. Mas a partir dali, capítulo 13 de Atos, você vai encontrar que Barnabé vai buscá-lo para ajudá-lo a governar, a comandar a igreja em Antioquia. Ele sendo líder e Paulo sendo um dos intérpretes, um dos mestres, ensinando ao povo. Então nós temos a igreja entre os gentios, que vai crescer, primeiramente ali em Antioquia, da Síria, depois diversas cidades como Filipos, Tessalônica, Corinto, nas 3 continentes, vamos dizer assim, né? O continente africano, nós vamos ver porque vai se formar uma igreja muito forte em Alexandria, que se fortalecerá muito no século II, e a Europa, Roma, chega o evangelho também na Ásia. Então esses 3 continentes receberam a palavra em aproximadamente 30 anos de evangelho. De lá para cá veio crescendo a cumprimento do que Cristo orientou. Ser testemunha de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos alguns mártires proeminentes, como comentamos no período dos gerais. Aqui começam as perseguições, anos 66, 68, ano que Nero, né, ateou fogo em Roma, acusou os cristãos. Domiciano, lá na frente, vai perseguir de forma enfática, mas houve outros. Pelo menos 10 imperadores perseguiram de forma cruel os cristãos, a ponto de arrastar pelas praças vivo, esfolá-lo, queimar, prendê-los em uma sala e fechar até não haver mais oxigênio, e diversas formas, né? Atear em fogo, crucificar em forma de X, em forma de cabeça para baixo, e entre outras, lança, espada, decapitar. Essas eram algumas formas de tortura que o Império realizou. Outros lançaram no Coliseu, até este é o livro, um dos livros que eu recomendo, Os Mártires do Coliseu. Então, vai contar como que foi a história desses irmãos que sofreram esta perseguição. E essa perseguição vai durar aqui até o ano 313. Né? Alguns imperadores foram mais brandos, né? Alguns imperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, eles vão ser mais brandos com os cristãos e outros serão mais severos. Alguns mártires proeminentes que nós temos registrado, né? Se você for pesquisar e ler a história da igreja, você vai encontrar diversos. Nós selecionamos alguns aqui. Temos Simeão, que foi aquele que continuou o legado de Tiago, e foi um bispo em Jerusalém. Então, morreu ali na idade, né, de 120 anos, foi crucificado por ordem do governador romano da Palestina. Inácio foi um bispo em Antioquia. Ele estava disposto a ser martirizado, pois durante a viagem a Roma escreveu para as igrejas demonstrando um anseio, porque para os cristãos nessa época, para muitos era um grande privilégio morrer pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Eles viam nisto que teriam um grande galardão, porque eles morreram por uma causa nobre, por uma causa justa. Alguns até falaram que morrer para Cristo, né, era a melhor morte que existiria. O próprio Paulo vai dizer que a morte é lucro. Então, muitos foram martirizados. E quando entraram, às vezes, em cova de leões, temos registro, né? Eles chamando os leões, né? Venham, despedacem a minha carne. Por quê? Porque para eles era uma honra. E a cada cristão que morria, a cada crente que morria, ressurgiam muitos outros, né? Policarpo de Esmirna foi discípulo de João, apóstolo,
na Ásia Menor. Depois de servir uma refeição aos guardas, pediu-lhes uma hora de oração, foi atendido. Orou com tanto fervor que os guardas se arrependeram de ter prendido. Nós temos Justino Marte, era filósofo antes de se converter, continuou ensinando sobre o cristianismo. Ensinou sobre recusar sacrifício aos ídolos pagãos, foi condenado aos açoites, seguido de decapitação. Essa sentença cumpriu-se com toda a severidade inimaginável, que você possa imaginar. Você não possa imaginar, né? Foi muito severo. O Império Romano, nas suas torturas, eles eram muito cruel. Temos Atanásio, o primeiro grego, patriarca da igreja, que não se sentia à vontade com a atmosfera acadêmica e filósofo cristã. Atanásio foi muito contundente contra o arianismo, e pregou sobre as duas naturezas de Cristo, divino e humano, enquanto Ario cria que Jesus ele não era um humano real, ele era apenas divino, tinha forma humana. Depois disso, a paz gradualmente chegou à sua vida, mas lutou fielmente até o fim, terminando a sua carreira com paz e honra. Ambrósio de Milão, administrador e pregador, o primeiro dos pais latinos, que foi o bispo, e era leigo. Sua pregação na Catedral de Milão foi um instrumento para levar Agostinho ao conhecimento do cristianismo. Possivelmente foi ele que introduziu o cântico de hinos e a salmódia antifunal na Igreja Ocidental. João Crisóstomo, exímio pregador, conhecido como Boca de Ouro, porque tinha uma oratória inigualável, foi exilado e morreu no exílio no ano 407. Porém, sua memória foi vindicada. Seu corpo foi levado para Constantinopla e sepultado com grandes homenagens. Temos alguns revolucionários, alguns precursores da Reforma Protestante. Chegamos à Reforma Protestante. Alguns revolucionários que tiveram grande impacto. Eusébio de Cesareia. Qual foi a importância de Eusébio de Cesareia? A história cristã. Ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica, é outro livro que eu recomendo você ler, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele vai fazer um relato da história da igreja do ano 30 até o ano 200 e pouco, 300 e pouco aproximadamente, até a sua morte. Outros vão dar sequência, mas não serão tão eficazes quanto Eusébio de Cesareia. Jerônimo, comentarista e tradutor, ele foi aquele que conseguiu fazer com mais maestria a tradução do grego, do hebraico para o latim. Então ele foi um exímio tradutor. Alguns tentaram e falharam, não ficou uma tradução boa, e ele foi o único que teve mais êxito nisto. Então a Vulgata latina, ou divulgada, Vulgata significa divulgada, seria a versão da Bíblia para o latim. Agostinho de Hipona, sua grande importância no protestantismo, no ponto teológico, foi um exímio teólogo, um grande divisor de águas em relação à filosofia e teologia. Uma frase dele: o que Atenas tem a ver com, o que Jerusalém tem a ver com Atenas? Ou seja, a teologia não pode depender da filosofia. Antes, a filosofia tem que ser serva da teologia. Mas a teologia e a filosofia ela tem que caminhar juntas. Pedro Valdo, que foi um grande evangelista na França, em Lyon, ele fundou uma ordem, os pobres de Lyon, e tem um grupo chamado os Valdenses, que ficou conhecido por causa de Pedro Valdo. João Wycliffe, tradutor também, escreveu ali, traduziu o Novo Testamento para o inglês, foi uma das peças-chave para a Reforma Protestante. Os seus escritos influenciaram muitos reformadores. John Huss, este foi um grande pregador, nasceu ali num povoado na Boêmia, foi martirizado em 1380, ou melhor, por volta do ano 1380, e foi martirizado em 1445. Proclamou a necessidade de se libertarem da ordem papal e foi martirizado por conta disso. E, seu final, ele vai dizer uma frase muito interessante:
Hoje você mata um ganso, né? Porque Hans significa ganso na sua língua. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne e vocês não poderão tocar. 100 anos depois vai nascer Martinho Lutero. Jerônimo Savonarola também pregava como os profetas, né? Tinha grande autoridade. E os reformadores da igreja, Martinho Lutero, tem filmes, livros. A reforma protestante é muito conhecida, estudada em diversas áreas, né? Filosofia, história, teologia. Então, através de Martinho Lutero, nós vamos ver a reforma na Alemanha, com as suas teses, né? Ensinando na universidade alguns pontos que a igreja falhava. Ele não queria dividir a igreja, ele queria reformar esses pontos. Porém, foi excomungado, né? Foi expulso da igreja. Ulrico Zwinglio, em Zurique, né? Ele foi um grande reformador. E por conta do que aconteceu em Zurique, é que receberá o termo protestante, né? Então, reforma com Martinho e protestante lá em Zurique, porque eles foram para as ruas protestar contra um pensamento teológico que estava sendo embutido na mente, e todos tinham que seguir esse pensamento. Quem pensasse diferente não poderia ficar ali. Então eles foram protestar. William Tyndale traduziu o Novo Testamento para o inglês e tem um filme sobre ele, que é o Fora da Lei de Deus, muito interessante. Ele, em sacos de pão ou de feijão, não me recordo agora direito, ele transportava Bíblias, né, para vários povoados. Por isso que o Fora da Lei, né, porque a Bíblia era proibida na língua inglesa. Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária, por sua posição como primeiro protestante da igreja, sua contribuição foi os compiladores do livro de oração e como escritor de quase todos os artigos sobre religião. João Calvino, um exímio teólogo, sistematizador, conseguiu sistematizar um ponto doutrinário, né? Aquilo que Martinho Lutero não tinha, ele tinha. E o que Martinho Lutero tinha, ele não tinha também, que era o que? Ele começou seguindo o exemplo de Lutero, que era o catecismo, né? Perguntas e respostas. Depois ele ampliou isso e sistematizou, e conseguiu aí sistematizar as doutrinas teológicas, a teologia, e isso foi o seu diferencial. Sua mente sistematizada tinha essa capacidade, e por isso ele teve grande importância. O Zwinglio, por exemplo, Zwinglio era um teólogo muito mais exímio do que Calvino. Porém, essa capacidade de Calvino ofuscou o brilho de Zwinglio, fez com que Zwinglio não tivesse tanto ênfase na reforma. Por isso que quando se fala em reforma, comenta mais sobre Martinho Lutero e Calvino. Temos Anselmo. Agora nós vamos para alguns personagens influentes para nós encerrarmos a nossa aula. Anselmo, ele lutou pela causa da liberdade e da autoridade da igreja, por isso foi exilado por algum tempo. Escreveu várias obras teológicas e filosóficas, foi chamado aí como o segundo Agostinho. Pedro Abelardo, como filósofo e teólogo, foi pensador mais ousado da Idade Média, sendo considerado como fundador da Universidade de Paris. Bernardo de Clairvaux, ele foi um nobre pertencente à família francesa, e em 1115 ele fundou em Clairvaux um mosteiro de ordem cistercienses, e foi ele o primeiro abade do convento. Esta ordem espalhou-se por muitos países e seus membros eram geralmente conhecidos como os Bernardinos. Então, Bernardo de Clairvaux, os Bernardinos, foi a sua contribuição. Nós temos Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um exímio filósofo, escreveu diversas obras, como ali, e foi chamado de doutor angélico e príncipe da escolástica, período da escolástica. Ele foi aquele que conseguiu explicar, a existência de Deus através das 5 vias, de forma filosófica, independente da teologia. Então foi realmente um excelente filósofo e teólogo. São Francisco Xavier foi um dos primeiros membros da Sociedade de Jesus e muito importante na questão de missões estrangeiras, sendo o fundador moderno das missões. John Knox, fundador da igreja na Escócia,
conhecido como pai da Escócia, também foi um grande influente na Escócia, um grande pregador. Thomas Cartwright, ele foi considerado fundador do puritanismo, apesar de não haver sido o maior dos seus membros. Essa honra cabe a Oliver Cromwell, cujo registro da grandeza está na história do Estado e não eclesiástica. Temos Richard Hooker, ele foi autor da obra famosa e influente na Constituição da Igreja na Inglaterra. O trabalho dele foi As Leis do Governo Eclesiástico em 8 volumes. Jonathan Edwards, também grande pregador, conhecido pelo célebre sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. Um grande pregador aí, norte-americano, exímio filósofo, metafísico, tem sua contribuição para a filosofia até os dias de hoje. John Wesley, como metodista, né? John Wesley e Carlos Wesley, os irmãos criaram metodista, um método, né? Método para oração, para visitar, para cuidar. Então a igreja nesse período estava um pouco fria, gelada, no sentido de presa apenas nos debates teológicos, e ele conseguiu organizar para cuidar das pessoas que estavam necessitadas. Tem até um filme sobre ele, Um Coração Mudado Pode Transformar o Mundo. Guilherme Carey, fundador das Missões Modernas na Inglaterra. E John Henry Newman teve pela habilidade e estilo, ele teve muitas, em suas composições, pela nitidez de suas ideias, efervescência na sua pregação e, sobretudo, o carisma, foi dirigente do movimento anglo-católico. E temos diversos outros, né? Como John Bunyan, né? O escritor do livro O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido. Né? O primeiro livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada, e o segundo livro é O Peregrino, que conta a história da vida do cristão, da vida cristã. Então, é uma história interessante, fica aí outra recomendação literária para você. Bom, meus amigos, esta foi a nossa aula sobre história da igreja. Alguns pontos apenas sobre a história da igreja. Convido você a aprofundar seus conhecimentos, a conhecer nossos cursos e levar para a sua cidade, né? Os nossos cursos, temos curso nível básico, médio e bacharel em teologia. Conheça a nossa metodologia, conheça a nossa forma de ensino, é uma forma acessível, uma forma de fácil compreensão, para que você cresça realmente no conhecimento. Muito obrigado pela sua presença nesta aula e tenho certeza que a partir de agora você terá base para aprofundar seu conhecimento em diversos períodos da história da igreja. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas aulas do curso de formação teológica ministerial. Este é um curso sistemático, muito bem elaborado, bem organizado, para você, aluno que estuda presencial ou à distância, possa receber esta revisão de conteúdos com professores que têm abordado assuntos com extrema qualidade em seus ensinos. Olha, eu quero deixar uma dica para você. Não vale a pena só assistir o vídeo. É necessário que você leia o conteúdo, que você aprimore o seu conhecimento com o livro, e assim você vai crescer na graça e no conhecimento. Continue acompanhando o nosso canal, sempre teremos aqui atualizações de todo o nosso conteúdo teológico. Deus te abençoe.